Olá, bom dia. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, porém muito polêmico. Eu vejo que hoje em dia as coisas, cada dia que passa, tomam um caminho totalmente errôneo. Tomam um caminho verdadeiramente corrompido. Hoje são quase 7 bilhões de pessoas na Terra. Se você observar, cerca de 98% das pessoas se corrompem. E olhe lá se realmente é 2% que tenha vergonha, capacidade, critério, ética, moral para falar a respeito de qualquer assunto. Meus amigos, nada mais é e nada menos é do que o fim de todas as eras. É o fim da picada, é o fim de todos os tempos. Pois se eu não estiver enganado, se a Escritura é verdadeira, se realmente Jesus é verdadeiro, estamos chegando ao fim. Mas eu me lembrar muito bem da vinda de Cristo na terra, quando nasceu como homem no ventre de Maria Virgem, lá em Jerusalém. Durante 30 anos, ou 28 anos, melhor dizendo, Jesus Cristo trabalhou normalmente. Jesus Cristo foi homem, com ferramenta de carpinteiro na mão, e trabalhando para se manter e para ajudar o seu pai de criação, que era José. E ele era, desde criança, se observava nele uma certa ética, uma certa educação diferente, um raciocínio diferente, um homem diferente, um cara que realmente deixava curiosidade nas pessoas, porque ele era totalmente diferente. Um dos relatos sagrados diz que ele foi batizado aos 28 anos e que ele pregou por toda a Judéia, pela Galileia, por todo o país de Israel, e até nas circunvizinhanças. Houve um momento que ele até penetrou em alguma área e falou do reino de Deus. E uma coisa ele deixou bem claro, quando ele disse um certo dia: eu não vou deixar aqui nenhum versículo para ninguém. Eu vou deixar uma verdade, uma realidade. Eu vou deixar um pensamento positivo, um raciocínio realmente verídico e verdadeiro. E não uma coisa que precisa estar provando para alguém. Eu não preciso provar nada a ninguém. Nada. Mas a verdade é o seguinte: que eu quero chegar, eu vou chegar aonde eu quero chegar. Jesus disse: o meu reino não faz parte deste mundo, porque deste mundo eu não sou. Segundo o relato da história, mostra que em Israel, quando Jesus chegou, tinha 4 religiões natas, 4 religiões que todas as 4 se diziam verdadeiras. Aí eu faço uma pergunta no ar: qual delas pertenceu a Jesus Cristo? A resposta é a nenhuma, porque nenhuma estava certa. Todas as 4 estavam erradas perante Deus, perante a lei da Escritura, perante os mandamentos. Estavam todas as 4 erradas e corrompidas. Mas ele disse para os apóstolos, ele disse para nós na Escritura: o meu reino não faz parte desse mundo. Hoje o que mais se vê é pessoas que se diz ser cristão, seguidor de Cristo, mentiroso, porque não é seguidor de Cristo na verdade, se envolvendo na política,
Então, isso é se envolver com a corrupção, com a mentira, com as falcatruas políticas. Então, um cidadão não ter ética moral nem mesmo para viver na terra. Na verdade, há muitos anos atrás eu já ouvia falar, quando ainda criança, que o homem, se tivesse vergonha, não se envolvia na política. No dia que se envolvesse na política, ele perdia a vergonha, o caráter e a moral. Essa é a realidade. Essa é a pura verdade. Pois, se o homem se envolve na política, cria um partido político se dizendo ser um partido cristão, está fazendo as mesmas coisas que lá em Israel foi feito, quando as 4 religiões eram partidárias, eram governamentais, eram mentirosas. Nunca vi político falar a verdade. Até o dia de hoje, aos meus 59 anos, eu nunca vi um político falar a verdade. Sempre todo político mente, todo político se corrompe, todo político promete e não cumpre, porque tudo é farinha do mesmo saco, é lama da mesma lama. É gente sem ética, sem moral, é gente que está incluído nos 98% que nada vale na terra. Então, por isso, é a minha revolta. Eu acho isso revoltante, o cidadão dizer: eu sou evangélico, eu sou cristão, eu pertenço ao reino de Deus, e vai fazer parte da política brasileira, vai fazer parte da política americana, vai fazer parte da política russa, vai fazer parte da política boliviana, e assim por diante, de qualquer país do mundo. Se o cidadão é cristão, ele tem que saber que o reino dele não faz parte do mundo. Ele é totalmente diferente. Por sinal, quem verdadeiramente serve a Deus é odiado do mundo. O mundo não gosta, o mundo odeia, o mundo critica, porque criticou Jesus Cristo todo o tempo da vida dele na terra, desde os 12 anos. Eles criticavam Jesus Cristo, pois eles não tinham vergonha. Jesus tinha vergonha, não participava das falcatruas dos governos de Israel, não praticava as nojeiras do governo romano, safado e salafrário, que levou Jesus à morte. Então, por isso eles condenam Jesus, e até hoje condenam. Eles são tão miseráveis, tão desgraçados, que eles colocam ira diante do Deus Todo-Poderoso, se assemelhando, criando 10 mil, 15 mil deuses para adorar. Isso é uma vergonha, pois a Escritura é muito clara que a idolatria é o pecado mortal. A idolatria é o pior pecado que possa existir. Tem gente que acha que não tem pecadinho ou pecadão. Está enganado, meu amigo. Está enganado. O maior pecado da humanidade é a idolatria, a mentira. Esses pecados são mortais. E está aí, a humanidade hoje tem mais de 10 mil deuses para adorar. Entanto, o povo corre para cima das adorações falsas. O povo defende as constituições federais porcas que existe, criada por deputado ladrão, por senador ladrão, por governo corrupto, e o povo prefere obedecer a esse tipo de lei do que obedecer aos ditames do Espírito de Deus, aos ditames da Escritura Sagrada. Mas verdadeiramente são mentirosos, são os crápulas, não valem nada. Tem mais, vou deixar bem claro. Eu creio que Cristo vai voltar, e no dia que Cristo voltar, o político não vai acompanhar Cristo, não. Vai ficar aí para ser queimado, como foi queimado Sodoma e Gomorra. O lugar político é no inferno. É para lá que eles vão. O lugar político é junto com Satanás amarrado e acorrentado no inferno. É lá que eles vão. Não adianta esses palhaços estar aí caçando. Ai, eu sou
sou do reino de Deus, eu sou cristão, vou defender a religião. Vai defender o quê? Você não vai defender ninguém. Você é um corrupto. Companheiro, o homem que defende o reino de Deus não defende o reino na terra, não defende a mentira, não defende a idolatria, não defende a macumba, não defende o espiritismo, não defende a falcatrua e não defende os roubos. Eu posso dizer, eu defendo o reino de Deus, porque não me dou, não pratico, não gosto, não aceito nenhum tipo de falcatrua comigo. Então eu posso dizer claramente, eu defendo o reino de Deus verdadeiramente, porque o reino de Deus é verdadeiro. Ele se instalou quando Jesus chegou e começou a pregar. Jesus escolheu 12 apóstolos, a igreja foi formada na sua base por 13 pessoas, uma é o próprio Jesus e mais 12 apóstolos. Mas um dos apóstolos era falso, era Judas. Foi chamado verdadeiramente para servir, mas Judas já era falso. Roubava o dinheiro de Jesus, que para muitos religiosos fanáticos, Jesus não tinha dinheiro. Era pobrezinho, esmolado, isso é outra mentira deslavada. Jesus era um cara que ele, além de ser o Criador, o dono de todas as coisas, nasceu rico, recebeu presente milionário. O cara nunca foi pobre, meu amigo, na terra. Como é que ele era pobre? Um dia estava em uma reunião e aí os cobradores de imposto da época começou a cobrar os impostos, e aí chegou alguém dos fariseus que só prestavam para criticar a Cristo e os seus apóstolos, e aí disseram: cadê? Por que você não paga os impostos? Jesus olhou para a cara dele, olhou para Pedro e disse: Pedro, pega um anzol aí, joga ali no mar, pega um peixe que tem um dracma na boca e paga o imposto por mim e por vocês. Ah, o homem que eles acham que era pobre, o homem que eles acham que era mendigo, fez um peixe geral de dracma na boca, instantâneo, vindo no anzol e pagar o imposto romano, o imposto israelense da época. Uma palhaçada, é uma vergonha dizer que Cristo nasceu pobre na terra. É uma palhaçada, é uma mentira, é uma corrupção, é uma mentira deslavada. O cara era pobre, Cristo era pobrezinho. No dia que foi pendurado no Calvário, a túnica dele foi disputada entre os soldados por causa do seu alto valor. Era talvez o homem que tinha a roupa mais cara na época, era Jesus. Interessante, né? Dá para brincar com um negócio desse. Isso não é uma brincadeira. Isso é uma realidade, meus amigos. Eu estou falando, é a realidade. Eu convoco qualquer teólogo, qualquer cidadão, desafio para vir para junto de mim com a escritura na mão. Agora lê a Bíblia, pelo menos 20 vezes para vir conversar comigo. Eu não aceito esses palhaços que lê um versículo no livro de Gênesis e lê outro no Apocalipse e vem para cá me dar instrução, que eles não têm instrução nem para eles mesmos. Eles vão se tapar os panaca. Eu não aceito isto de jeito nenhum. Nesse ponto eu sou radical. Eu aceito o conhecimento real da Escritura. Eu aceito a realidade da Escritura. Eu aceito a ressurreição real. Segundo a Escritura, e é verdade, Jesus, quando ressuscitou com a carne que tinha sido machucada e que tinha sido botada lá debaixo, lá dentro daquela tumba, no Santo Sepulcro, como eles chamam. Então, ele ressuscitou, ele comeu, bebeu, passou 40 dias ainda instruindo os apóstolos, passou a autoridade do Espírito Santo para os apóstolos, e depois subiu ao céu, fez a ascensão ao céu. Você pensa que Jesus, depois subiu a ascensão ao céu, não veio mais na terra? Ele está muito enganado. Ele está enganado, companheiro. Cegos. Jesus disse que é cego guiando cego. Chamou os fariseus assim: vocês são guia cego, um cego guiando o outro. Ambos vai cair no buraco. E cai mesmo. Porque está hoje o mundo todo em um buraco negro, caindo, entrando. As religiões tudo caindo.
e entrando num buraco negro. Jesus também perguntou, se quando eu voltar, será que tem fé na terra? Vai ter, Cristo. Alguém tem fé real, verdadeira, pura? Não é uma fé fingida, mas não é muita gente não. Sabe por que não é muita gente? A própria Escritura no livro dos Salmos diz, quem quiser saber do versículo, leia todo o livro do Salmo que acha. A Bíblia diz assim, são poucos os fiéis da terra. São poucos os fiéis da terra. Então, meu amigo, minha amiga, são poucos os fiéis da terra. Mas ele vai achar fé na terra, sim. Ele realmente vai encontrar aqueles poucos escolhidos, aqueles que realmente creem nele, que acredita, confia, entrega e se entrega para ele. E que não vai participar dos governos nacionalistas, sensacionalistas, trambiqueiros, ladrões, corruptos, que só prestam para cobrar imposto e nada faz. Como eu vejo o meu país hoje, é uma vergonha precisar hoje do serviço de saúde pública, onde a própria lei deles diz que é obrigação do governo, é dever do Estado cuidar da saúde, mas no entanto eles não cuidam de nada. Eles largam aí a mercê da miséria, a mercê da desgraça e da corrupção. O pobre não acha um remédio. Ontem, assistindo um dos jornais de uma televisão brasileira, foi mostrado um cidadão fazendo parto da própria mulher sentada numa cadeira no corredor de um hospital. Governo que arrecada tanto dinheiro, quase 400 bilhões de reais foi arrecadado em menos de 6 meses, em menos de 5 meses, ao melhor dizendo. No entanto, a saúde pública vive miseravelmente, tratada do jeito que é tratada. E uns caras desses ainda se impõem, se empolgam, bota a gravata no pescoço, fala que são os porretas, que são os defensores da nação. Defensores da nação, nada. Eles são os cápulas, eles são os corruptos que o diabo vai levar todos para o inferno. A verdade é essa, porque se essa nação tivesse homens direito, tivesse um governo direito, não existia mais nenhum pobre na nação. Estávamos todos ricos, milionários, porque para isso que a nação tem dinheiro. Eles não têm dinheiro para enriquecer um pobre. O dinheiro que eles dão para um pobre é uma esmola, principalmente o governo do PT. Mas eles têm dinheiro para um ladrão só levar 168 milhões, outro levar 30 milhões, outro levar 75 milhões, outro levar 200 milhões. Aí o Brasil tem dinheiro. Para a corrupção, o Brasil está cheio de dinheiro. Para Cuba levar 360 milhões de uma vez, 240 de outra. Para ir milhões mais milhões para a Venezuela. Para ir milhões mais milhões para a Uganda. Aí o país tem dinheiro. Mas para cuidar da saúde pública, da educação, da melhoria para os brasileiros, o dinheiro é racionado, falta dinheiro para tudo. Isso é uma pouca vergonha. Meus amigos, este é um desabafo de revolta, de raiva que eu tenho, de ver um cara aí para a televisão, fazendo promessa. Todos eles são prometedores e mentirosos. Eu não aceito político mais dentro da minha casa. Eu não aceito político perto de mim mais. Não quero. Porque eu sei que todo político é safado, é mentiroso. Por isso que eu não gosto de político. E as pessoas honestas é quem sofre. Porque vê o descaso, vê as amarguras, vê o sofrimento e vê tanta gente abastarda do dinheiro dos meus impostos. Para você ter uma ideia,
determinado dia, eu observei bem recentemente, eu comprei R$70 de compra em um determinado supermercado, e ao olhar no pé da nota, eu pude observar que R$22, quase R$23, era imposto pago para o governo. É brincadeira. Será que eu estou mentindo? Não. Vai lá e pega os mesmos materiais em qualquer supermercado e veja. Agora eu, em um dia só, paguei para o governo esse montante de R$23, R$22, quase 23. Imagina aí quantos milhões de brasileiros por dia não pagam muito mais. E o governo sempre diz que não tem dinheiro. Mas tem dinheiro para fazer as altas campanhas luxuosas. Tem dinheiro para viver nos melhores hotéis do mundo. Tem dinheiro para viver nos melhores aviões, para viajar nos melhores aviões, ter os melhores carros, as melhores fazendas, as melhores empresas, mas o governo não tem dinheiro para levantar a saúde, para levantar a educação, fica fazendo proposta vazia. Para cuidar das estradas, eles não têm dinheiro. E quando eles vão cuidar de 10, 15 mil quilômetros de estrada, é para fazer campanha eleitoreira, é para induzir voto. E além do mais, eu não acredito neste país como uma democracia. Esse país não é democrático. Esse país é uma ditadura sorrateira, escondida por debaixo do tapete e andando pelo ar ao mesmo tempo. País de ditador. Um país que tem obrigações que, se não cumprir, dá até cadeia. Isto não é democracia. Isso é um presidencialismo ditador. Uma democracia, o cidadão tem o direito de falar o que quer, dizer o que quer. Uma democracia, o cidadão não é obrigado, sob penas de leis, duras penas de cadeia, se não cumprir isso ou aquilo. Uma democracia vai fazer simplesmente um chamado ao cidadão, repreender ele, multar até ele, mas não é uma democracia, não pode ser uma ditadura de chicote na mão. Ou você faz, ou você não tem isso, você não tem aquilo, você não pode isso, você não pode... Mas quem já viu? Democracia ditando. Democracia não pode ditar norma não, companheiros. Democracia é jogo aberto, é contas abertas, é sem mentira. Democracia é sem roubo. Democracia é sem falsidade. Democracia é livre, é liberal, é autêntica. Não é uma democracia, não é uma ditadura camuflada dizendo que é uma democracia. Como cidadão brasileiro, depende do que eu falar, posso ser subjugado, preso, condenado. Ah, porra, que democracia é esta, rapaz? De onde saiu essa democracia? Onde pegaram o modelo? Foi lá no inferno? Só pode. Veio pegar o modelo dessa democracia dentro do inferno. Em outro lugar não foi. A verdade é essa. Entendeu? Me desculpem se você se sentiu ofendido. Também não quero resposta de ninguém. Não preciso de resposta de ninguém. Não preciso de crítica de ninguém. Não quero. Entendeu? Mas me desculpe por ser realista. Porque eu nasci para ser realista. E, na realidade, e o homem real que eu sou, eu não aceito o negócio de estar discutindo, falando que eu estou errado nisso, que eu estou errado naquilo. Não quero a opinião de ninguém. Eu estou apenas falando a verdade e abrindo o jogo para uma realidade. Então, por isso, é que eu acredito desta maneira. Eu tenho sofrido os vexames da tal democracia. Eu tenho pago dolorosamente. Outro erro. Você veja o país como é. Se o cidadão atrasar a luz, eles cortam a luz. Mais multa. Ora,
A partir da hora que eu atraso uma conta e eu pago uma multa, eu já fui penalizado. Não precisa fazer mais nada. Paguei a multa pelo meu erro. Aqui não. O cara paga a multa, ainda pode ir para cadeia, ainda pode ser processado. Pode ficar respondendo em juízo nos grandes tribunais deles, dos imperiosos e poderosos de Araque, que não são poderosos, me desculpe, banana nenhuma, que esses filhos da puta tudo morre. Vai para debaixo do chão, a terra vai comer a carne e o osso. Não fica nada. Qual é o poderoso que eles são? Não é? Era bom que eles respeitassem os seres humanos uns aos outros, e eles não respeitam. Não respeitam. Meus amigos, eu tenho 59 anos, eu não tenho um teto de vidro e não tenho um rabo escondido com nada meu, para ninguém me criticar e nem falar. Mas mesmo assim sou criticado muitas vezes. Inventam coisas, contam mentiras. Por isso, eu não me incomodo não, porque também fizeram isso com Jesus, né? Jesus era o cara mais real, segundo a história. E, no entanto, eles criticaram Jesus, diziam que não era filho de Deus, diziam que Jesus estava cheio de demônios, diziam que Jesus era mentiroso. Foi tanto que pegaram, bateram, esporretearam, botaram lá na cruz do Calvário, pegaram prego na mão, amarraram uma coroa de espinho na cabeça, meteram prego nos pés, chicotearam ele, furaram de lança. Fizeram o que quiseram. Então, isso é normal para eles, né? Muito normal. Tem uma violência estupenda no país todo. O pessoal mata como se fosse matando barata, mosca, mosquito. As pessoas estão morrendo desse jeito. E o governo está dizendo, estou trazendo uma Copa com segurança. Tá não. Coitado de quem vier para a Copa. Coitado de quem vier para a Copa. Porque vai sofrer muito aqui. Outra coisa. É difícil se saber que a Copa vai se dar nos maiores dos transtornos. Aeroportos sem terminar, vias públicas interditadas sem terminar, rodoviárias com problemas, estradas com problemas. E é difícil, é muito difícil de se acreditar e de se ver. E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Eu faço alguns sites de notícias internacionais, e o que os sites sempre relatam é o seguinte: cuidado, as embaixadas estão chamando o seu povo e avisando que o país está muito violento, que a coisa não é como muitas vezes se espera, que a segurança é péssima, precária, que os preços aqui são exorbitantes. Mas estão aí. A folia está aí, né? Felizmente teve até um dos elementos aí dos grandes dessa Copa que disse que não precisávamos de hospitais, não precisávamos era de futebol. Futebol, se eles jogaram. Vamos ver aí o que é que vai dar. Eu vou esperar aqui sentado na minha sala, que eu vou ver o que é que vai dar. Vou ver a derrota que eles vão sofrer, a miséria que vai acontecer e o que é que eles vão... Na verdade, a FIFA vai levar o dinheiro todo, o Brasil chupar dedo. E por isso nossos impostos é tão caro que devia ser bem mais barato. Devia termos, até que os impostos não fossem tão mais baratos, mas que as coisas fossem devolvidas ao povo em benefício, em remédio, em hospitais dignos, em colégios dignos, sem politicagem, em estradas perfeitas, sem falcatrua, em prédios públicos perfeitos, sem falcatrua. Aí seria muito bom. Mas contudo, se você se sentiu agravado porque eu falei desta forma aqui, não se sinta não. Raciocine e veja que eu estou falando a verdade. Porque meu compromisso não é com mais ninguém, é com a verdade. O que eu estou desabafando aqui é o que muito cidadão brasileiro quer desabafar e tem vontade de desabafar.
mas não tem conseguido. Graças a Deus que hoje nós temos internet e meios e mecanismos de informação que a gente pode desabafar até a nível mundial. Ainda bem. Por isso eu quero lhe agradecer por você ter assistido todos esses 30 minutos de vídeo e lhe dizer muito obrigado. Se você gostou, dá um joinha aí. E muito obrigado. Bom dia para todos.